paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, no domingo, no dia do Senhor, para estudar mais uma preciosa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero dar boa-vinda a cada um de vocês. Desejo que Deus fale poderosamente ao coração de vocês. Quero dar boas-vindas aos nossos queridos visitantes, amigos, familiares, que vocês também sejam ricamente abençoados. Quero pedir que vocês estejam curtindo este vídeo, compartilhando com o máximo de pessoas, fazendo um comentário ao final para que esse vídeo possa ser propagado e mais visualizado para a glória do nosso Deus. Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam, clica lá no sininho para receber as notificações e poder assistir outros vídeos. Quero lembrar que as outras aulas estão gravadas, então, se você desejar, faça uma revisão, volte naquelas aulas que você talvez não aproveitou como deveria aproveitar e estude elas novamente para que você seja edificado. Amém? Vamos nos concentrar, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos mais uma vez ser ministrados pela palavra do nosso Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar neste momento, pedindo a direção do Espírito Santo? Abaixe sua fronte. Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos, mais uma vez, por tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, através do estudo, ó Deus, desta lição preciosa da EBD. Pai querido, que cada vida seja poderosamente impactada pelo teu Santo Espírito. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos jovens, nós vamos estudar então hoje a lição de número 11, que tem como tema, como título, a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Então vamos estudar acerca da vida desta mulher que teve a sua vida transformada porque ela teve o contato com a água da vida. O texto do dia está lá em João 4:42 e diz assim: E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse é o texto áureo. A síntese dessa lição. A samaritana, numa conversa com Jesus, num diálogo com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. Então a mulher samaritana estava sedenta, não da sede física, mas da sede da alma, espiritual. E ela foi saciada porque ela teve um encontro com a água da vida, com Jesus. Nós temos 3 objetivos a serem alcançados, jovens, no estudo desta lição. Primeiro, mostrar o caminho a ser percorrido por Jesus para a Galileia. Qual foi o trajeto que Jesus percorreu para que ele teve esse encontro com a mulher samaritana? Qual foi? Qual era o objetivo? Aonde ele queria chegar? Segundo, explicar o que era a água da vida oferecida por Jesus. Vamos compreender, então, o que é essa água da vida. E terceiro, conscientizar de que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Então, são esses 3 objetivos que vamos estar tendo como norte para o estudo da nossa lição. Quero aqui interagir com vocês, um breve resumo. Nessa lição estudaremos a respeito de uma mulher que estava sedenta. Ela tentou saciar a sede da sua alma nos seus relacionamentos, tendo vários maridos. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus, junto a um poço da cidade de Sicar. A princípio, a mulher não reconheceu que estava diante do Filho de Deus e pensou ter encontrado um profeta. Ninguém que tem um encontro pessoal com Jesus permanece o mesmo. Ninguém. Aquela mulher teve a sua sede saciada ao compreender que Jesus não era somente o profeta, mas o Filho do Deus vivo. Sua vida depois do encontro com o Salvador nunca mais foi a mesma. E ela pôde fazer a diferença em sua cidade, convidando as pessoas para conhecerem Jesus, o único que pode saciar a sede da alma. Amém? Vamos ler o texto bíblico
qual essa lição está fundamentada? Está lá em João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 15. Quem não tem a sua revista, pegue a Bíblia e abre em João, capítulo 4, do verso 1 ao 15, nós vamos estar lendo. E diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? A nossa introdução. O evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus quando ele passa por Samaria. Naquela terra desprezada pelos judeus, Jesus se dirige à localidade onde havia um poço e, quebrando um protocolo, fala com uma mulher samaritana. O impacto da palavra do Senhor foi tão grande que o testemunho daquela mulher alcançou a localidade em que vivia, a ponto de o Senhor dizer aos seus discípulos: Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João, capítulo 4, versículo 35. Então vamos agora ao nosso primeiro tópico, que tem como título No Caminho para a Galiléia. Lembrando que o objetivo a ser alcançado aqui é mostrar o caminho a ser percorrido por Jesus para a Galiléia. Primeiro subtópico: uma rota necessária para Jesus. Ao narrar a história da mulher samaritana, João descreve que o encontro dela com Jesus se deu em território samaritano. Jesus retirou-se da Judéia em direção à região dos Galileus e precisava passar por Samaria. O povoado por onde Jesus passou, Sicar, era o local que Jacó dera a José, no qual tinha um poço, e esse servia de abastecimento de água para pessoas e animais naquela região. Jesus deixou a Judéia e se dirigiu para a região da Galiléia, um ambiente repleto de influência gentia, e nesse caminho passou por Samaria. Quero parar com vocês aqui para analisarmos. Vamos entender o trajeto que Jesus preveu, que ele iria fazer. Então, analisem comigo esse mapa que vai aparecer na tela aí. Esse mapa, ele está mostrando a localização em que Jesus estava, a Judéia ao sul. Ele está mostrando lá no extremo norte a região da Galiléia, para onde ele tinha o propósito de ir.
Só que entre Judéia, sul, e Galiléia, norte, nós temos aí no meio Samaria. Então, nesse trajeto, Jesus ele vai ter, ou melhor, a mulher vai ter um encontro com Jesus na região de Samaria, né? Mais especificamente na cidade de Sicar. Vejam comigo, Jesus tinha um trajeto a ser percorrido, né? De Judéia a Galiléia, mas tinha um propósito maior entre esses dois pontos geográficos. Ele tinha que parar ali em Sicar. Ele tinha que encontrar uma mulher para que assim cumprisse o propósito dele naquele lugar. E é interessante entendermos que esse local era a que chama de herdade, né? Era uma herdade que Jacó deixou para José. Então vamos lembrar, Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então Jacó é um dos patriarcas. Lembrem que Jacó teve 12 filhos e um desses filhos foi José. Então herdade é uma propriedade que Jacó deixou para José como herança. É uma herança. E dentro dessa herdade, dessa propriedade que ficava em Sicar, na região da Samaria, tinha um poço, que era conhecido como Poço de Jacó. Porque ele deixou, aquela região ele pertencia a ele e ele deixou como herdade para o seu filho Jacó. Jesus, ele estava indo em direção a Galiléia, mas aprove, né? Deus tinha um plano para que uma vida, inicialmente, tivesse um encontro com ele. Essa mulher samaritana, a qual nós temos como tema desta lição. E é interessante destacar, jovens, que é possível que houvesse outras rotas para que Jesus chegasse até Galiléia. Se vocês olharem o mapa aí, vocês vão ver que há outras formas de chegar a Galiléia, atravessando pelo Jordão, subindo ali pela Pérea, passando pela Pérea, subindo por fora, sem ter que passar em Samaria. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e João ele vai registrar que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Quero lembrar a vocês que nós estudamos recentemente na lição que falava sobre a vida de Jezabel, um péssimo exemplo, que Jezabel era esposa do rei Acabe e o rei Acabe ele reinava sobre o reino do norte, que tinha como capital Samaria. Então era nessa localidade que Jesus encontrou a mulher samaritana. Né? Havia uma obra aguardando Jesus na região dos gentios. Né? Essa região dos gentios aqui é a região lá do norte, a região da Galiléia. Mas antes de chegar lá, Samaria precisava ser visitada. Uma cidade dentro do território dos desprezados samaritanos receberia a visita do Eterno, do Salvador. Se na Judéia Jesus seria objeto de curiosidade, em Samaria, a sua chegada traria alegria, não apenas para uma mulher, mas para muitos samaritanos. Prestem atenção, jovens. Jesus tinha um trajeto a ser percorrido. Ele tinha um local para chegar, mas no meio do caminho tinha um plano especial de Deus para uma vida e para várias e várias pessoas daquela região. E vamos entender ao longo dessa lição a obra maravilhosa, a obra poderosa que Deus fez na vida desta mulher e dos moradores daquela região. Amém? Quero destacar aqui mais um ponto importante, que aquele poço da herdade de Jacó, ele servia para abastecimento, né, para as pessoas e animais daquela região. Então era um local muito frequentado, não só, né, pela mulher samaritana que estava ali naquele momento, mas por todas as pessoas que moravam naquela região. Eles visitavam, eles iam até esse poço para poder saciar a sede deles e também dos seus animais. Então era um local muito conhecido e muito visitado para esse fim. Vamos continuar, para a gente entendendo o que aconteceu então no decorrer dessa trajetória de Jesus. Segundo subtópico, uma mulher trabalhadora. A samaritana não era uma pessoa preguiçosa, não. É dito por João que o encontro de Jesus com a samaritana deu-se quase à hora sexta.
A hora sexta, queridos, é aproximadamente ali ao meio-dia, né? Esse não é necessariamente o melhor horário para se buscar água. Experimente andar neste horário com um cântaro de barro vazio sobre os seus ombros e voltar para casa com esse cântaro cheio. Então, olha só, a mulher samaritana, primeiro, ela era uma mulher que era trabalhadora. Era uma mulher que buscava o seu sustento a partir do trabalho árduo. E uma das suas funções para o seu sustento era ir com esse cântaro, né? Um vaso ali nas costas em direção ao poço, esse vaso vazio, e posteriormente com ele cheio, voltando para a sua casa. Então imagine que a volta era pior do que a ida. Por quê? Primeiro que era um horário de sol escaldante. Segundo, que a volta era com o vaso cheio. Então, maior peso, né? E ela já estava cansada da ida. Então o retorno, além de ser mais cansativo naturalmente, porque ela já tinha feito o trajeto de ida, ela vinha com o vaso cheio de água. Portanto, a mulher samaritana era uma mulher que pegava pesado no trabalho. Ela não era preguiçosa, tá? Carregar um cântaro não é uma coisa fácil, tá? A outra questão aqui importante para nós observarmos, essa mulher, ela estava sozinha. Não era comum uma mulher ir sozinha num poço pegar água. Geralmente elas iam em grupo. Mas, como nós vamos ver à frente, como ela tinha uma vida moral desregrada, provavelmente ela não era aceita na sociedade. Por isso ela estava sozinha. Então, como ela tinha essa conduta reprovável, ela foi ali, né, mais uma vez, dentro da sua rotina diária, realizar um trabalho para o seu sustento, e ela não imaginava que ali ela encontraria Jesus Cristo, o Salvador, que mudaria a sua vida para sempre. Ela não tinha noção que ela teria esse encontro. Fechando este ponto, a samaritana não foi ao poço saber da vida das pessoas da sua aldeia, e foi trabalhando que ela encontrou a salvação da sua alma. Portanto, no momento de trabalho, a mulher samaritana, ela teve um encontro com Cristo, com a água da vida. Fechando, jovens, devemos ser produtivos. E além disso, devemos ser gratos a Deus pelo trabalho que Ele nos deu. Porque não é o chefe ou não é o trabalho em si que nos sustenta, é Deus que nos sustenta através do labor, do trabalho a qual nós estamos ali. Portanto, devemos trabalhar, ser produtivos para a nossa empresa, para nosso chefe, entendendo que nós não estamos fazendo simplesmente para eles, mas para Deus. E Deus se agrada daquele que trabalha, né? A gente falou em lição recente que Deus nos ensina a aprender com a formiga, né? Porque a formiga ela é prudente. Ela trabalha arduamente, especialmente no verão, para poder guardar para o inverno, que é um tempo que ela não tem como trabalhar. Então, que assim, mais uma vez, nós possamos aprender com a formiga, né, que nos dá um grande ensinamento do que é o trabalho, o labor, para o sustento e para a provisão. Amém? Prosseguindo, terceiro subtópico. Uma mulher ciente dos costumes de sua época. Ao receber de Jesus o pedido de um pouco de água, a mulher fez o primeiro questionamento como um judeu vinha pedir água à mulher e samaritana. Vamos voltar lá na leitura? Atentem comigo, o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Né? Então a mulher samaritana ela foi em direção ao poço de Jacó, na cidade de Sicar, retirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então, ela fica, assim, extasiada com aquela situação. Por quê? Primeiro, ali eles estão começando um diálogo. O diálogo em si não é o problema ali e o que deixa ela espantada. É importante a gente ressaltar que Jesus, ele estava sozinho, tá? Por quê? Porque os seus discípulos, o texto fala que os seus discípulos eles tinham ido buscar comida. Portanto, Jesus estava naquele momento sozinho. E era plano dele que estivesse sozinho ali. Tá? E aí, ele vai se dirigir a essa mulher e vai pedir ela água para beber. E por que ela é estranha, jovem? Por que ela não compreendeu?
Primeiro, porque Jesus era judeu. Segundo, porque ele era um homem. Então, não era comum naquela época as mulheres, né, elas terem um contato, né, elas conversarem diretamente assim com o homem. Então, porque a mulher, ela naquele contexto, ela não tinha tanto valor. Tá? E segundo, porque ela era uma mulher samaritana. E o grande problema é que samaritanos e judeus não se falavam, eram inimigos, tinham grandes desavenças. Tanto é que os judeus, quando eles iam para a região norte, eles não passavam por Samaria, eles davam a volta, cortavam o caminho, faziam um trajeto muito mais longo, muitas vezes, para eles não passar por aquele território, porque eles tinham grandes contendas. Judeus não se davam com os samaritanos, né? E por que eles não se davam com os samaritanos? Por que havia essa desunião entre judeus e samaritanos? Né? E isso era coisa de séculos e séculos que já vinha acontecendo. Era cultural, passava de pai para filho. Eles não tinham esse contato, eles não se falavam. Então por quê? Porque os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo que era misturado. Tá? Eu quero ler para vocês aqui um trecho do comentário para a gente poder se situar na história. Olha só. Após os assírios conquistarem a Samaria ela virou, né, foi conquistada, virou o cativeiro dos assírios, tá? Em 722 a 721 a.C. Os assírios deportaram todos os israelitas de posses e povoaram a terra com estrangeiros que se casaram com os israelitas sobreviventes e aderiram de alguma forma à antiga religião deles. Após o exílio, os judeus, retornando à sua terra natal, os remanescentes do Reino do Sul, viram os samaritanos não só como filhos de rebeldes políticos, mas como mestiços raciais, cuja religião estava manchada por vários elementos inaceitáveis. Então os judeus consideravam que, por conta dessa dominação dos estrangeiros, dos assírios, esse povo do norte, da Samaria, eles eram um povo miscigenado, eles estavam misturados e eles tinham práticas contrárias às práticas do povo de Israel. Lembra vocês, como eu falei no início, que Acabe, ele foi rei do norte. E vocês lembram que Acabe, ele ajudou, né, influenciado por Jezabel, ele ajudou a instaurar o culto a Baal, altares para Baal no Reino do Norte. Isso era abominável, isso era idolatria. Então isso contaminou o povo do norte. Os judeus, então, eles não se falavam, eles não tinham contato com os samaritanos por conta dessa mistura que eles tiveram, uma mistura muito profunda com os povos pagãos, com os deuses pagãos. Então eles não se falavam. Tá? Por isso, a mulher ficou impressionada. Como pode um judeu, um homem e judeu, falando com a mulher samaritana? Como pode? Ela ficou impressionada, né? Para vocês terem ideia, quando Jesus, né, ele vai contar lá para o doutor da lei sobre aquela parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, quando ele fala com o doutor da lei, né, quando ele pergunta quem agiu de misericórdia, e o homem questionado sequer, ele não pronuncia que foi o samaritano. Ou seja, o judeu que foi questionado por Jesus, perguntando quem agiu de misericórdia no caso lá, daquele homem que foi, né, que sofreu um ataque de homens maus e estava caído. Quem agiu de misericórdia? Não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o homem, o samaritano. Mas quando esse doutor da lei responde Jesus, ele não pronuncia o nome, o termo samaritano. Ele diz somente o que usou de misericórdia, se referindo ao homem samaritano que socorreu aquele homem que estava ali caído e ferido, né? Para vocês verem que samaritanos e judeus e samaritanos não se falavam, não se conversavam, não tinham contato, né? Era algo extremamente inaceitável que judeus e samaritanos tivessem contato ou se falassem. Tá? Para finalizar esse tópico, quero ressaltar com vocês duas questões importantes. Primeiro,
Deus não faz acepção de pessoas. Nós, às vezes, julgamos as pessoas pelo que elas são, pelo que elas têm, né? E, às vezes, agimos com preconceito, como os judeus faziam com os samaritanos e vice-versa. Mas lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele recebe todos quantos vier a ele com o coração arrependido, quebrantado, ele recebe. Ele está aberto a receber qualquer um. Amém? Devemos, então, tratar todos, queridos, com respeito e igualdade. Nós devemos deixar de lado o preconceito e o julgamento precipitado. Amém? Vamos, então, tomar cuidado para não criarmos, né, essa cultura de dissensão, de divisão, né, assim como os samaritanos e os judeus. Então, aqui finalizamos o primeiro tópico. E alcançamos o objetivo, mostrar o caminho a ser percorrido por Jesus para a Galileia. A samaritana não foi ao poço saber da vida das pessoas de sua aldeia e foi trabalhando que a encontrou a salvação de sua alma na pessoa de Jesus. Então aqui ela tem o primeiro contato, a primeira conversa com o Salvador Jesus. Vamos agora para o segundo tópico, entender como que desenrolou esse diálogo, essa conversa entre a mulher samaritana e Jesus Cristo. Primeiro subtópico, onde, pois, tens água? A segunda pergunta da samaritana é uma resposta à declaração de Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. Jesus vai evangelizando a samaritana à medida que ela vai lhe fazendo perguntas. De forma paciente, longânima, como só Jesus Cristo sabe, Jesus vai respondendo à mulher samaritana os questionamentos diversos que ela faz. Olha que interessante. Onde, pois, tens água viva? A mulher pergunta para Jesus. E Jesus vai falar para ela, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está aqui, queridos, já pregando o evangelho para ela. Ela ainda não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Para ela é uma pessoa comum e ela está lá, se perguntando, o que esse homem está falando? O que ele está dizendo? Eu não estou compreendendo o que ele está querendo dizer com isso. Mas ali Jesus aproveita aquela oportunidade, naquele diálogo, de pregar o evangelho para a mulher samaritana. Né? Ela não está entendendo muito bem, mas Jesus ele continua e ele vai mostrar para ela que ele poderia dar a água de beber para ela e a sua sede seria saciada de vez, por completo. Ela não teria mais sede na sua alma. Uma fonte de águas vivas só pode ser usufruída por alguém que tem acesso a ela. Jesus não tinha um balde com corda para tirar água do poço de Jacó. Como iria então oferecer água viva? A mulher olhou para Jesus e viu nele um judeu ao lado de um poço, sem os instrumentos necessários para se prover de água. Jesus, por sua vez, ofereceu a ela uma água que saciaria a sua alma por toda a vida. Ela não entendeu como que esse homem vai poder me dar água, se nem balde, corda ele tem para poder tirar a água daí. Ela ainda não tinha compreendido, ou seja, ainda não tinha aberto os seus olhos para quem era aquele homem, aquele judeu. Quero ler com vocês João capítulo 7, 37 e 38, que vai dizer acerca da água da vida. João 7, 37 e 38 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus está dizendo, ele é a água da vida. É isso que ele está apresentando para a mulher samaritana. Se você beber da água viva
beber de mim, se você tiver mergulhar, se você tiver esse contato, se você compreender, se você me aceitar, você jamais terá sede. Amém? Segundo subtópico, és maior que o nosso pai Jacó? Mais um questionamento da mulher samaritana. A pergunta da mulher mostra que ela tinha uma referência histórica. Jacó era considerado o ascendente dos que moravam naquela região. Então essa mulher conhecia da história. Ela conhecia. Ela sabia quem era Jacó. Ela sabia que aquilo foi de Jacó, que aquele poço era de Jacó, que Jacó era um patriarca, né? Então ela tinha uma referência. Embora uma mera referência histórica. Mas ela tinha conhecimento. E aí quero lembrar vocês, quem foi Jacó? Jacó foi filho de Isaac, irmão de Esaú. Né? Lembram que Jacó, ele enganou o seu pai Isaac e o seu irmão Esaú com a parceria da sua mãe, com a ajuda da sua mãe, né? Arquitetou um plano para que enganasse o seu pai. E Jacó, ele então vai receber a bênção da primogenitura que era de Esaú, né? Quando Esaú, ele troca a sua bênção, né? Da primogenitura por um prato de lentilhas, né? Por um guisado, né? E aí Jacó, nesse plano arquitetado com sua mãe, ele faz se passar por Esaú e Isaac, ele dá a bênção que era de Esaú para Jacó. Então Jacó foi um enganador, mas assim como ele enganou, ele também foi enganado. Lembram que quando ele teve que fugir, porque seu irmão Esaú, quando descobriu o plano maquiavélico dele, Esaú queria matá-lo. Então a mãe dele falou, some, vai para casa, lá para a região lá dos seus tios. Então ele foi para a região onde morava Labão. E lá ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, mas ele foi enganado pelo seu sogro, Labão. E aí, na noite de núpcias, ele descobre que aquela que ele tinha se casado não era Raquel, era Lia. Aí, quando ele chega e questiona Labão, tudo bem, Jacó, então trabalha mais 7 para você ter direito a casar com Raquel também. E aí ele trabalha 14 anos para poder se casar com Raquel, quem ele desejava. Então, como ele enganou, ele foi também enganado. Esse é um resumo, né, da vida aí, da história de Jacó. Para a mulher samaritana, a grandiosidade de Jacó era inegável. E seu ponto de referência é redirecionado por Jesus. Quando ele diz que quem bebesse da água daquele poço teria sede novamente. Jesus não deturpou a imagem de Jacó, mas retornou a conversa do ponto principal. A sede que só pode ser saciada nele, Jesus. Jacó deu a eles um poço. Jesus lhes oferecia a possibilidade de terem neles mesmos fontes de água viva, limpa e inesgotável. Então, quando a mulher samaritana pergunta para Jesus, mas você é maior do que o nosso pai Jacó? Até então ela ainda não tinha aberto os olhos para entender que aquele era Jesus, para entender que aquele era o Salvador. E ela questiona, como assim? És maior que o nosso pai Jacó? E aí Jesus vai mostrar para ela, olha, eu não estou tirando os méritos de Jacó, não. Jacó foi importante, né? A obra que ele fez foi importante. Jesus não estava tirando o foco de Jacó, mas trazendo a conversa com essa mulher para o ponto central, que era o quê? Olha, essa água desse poço que Jacó deixou para vocês, ela pode só matar a sede física. Vocês, para poder terem sua sede saciada, somente com água viva, que só eu posso dar. Era isso que Jesus queria mostrar para ela. Até então, a mulher samaritana ainda não tinha compreendido o que Jesus estava querendo dizer. Ela ainda não tinha compreendido. A água do poço de Jacó não podia saciar a sede dela. Então Jesus, ele vai oferecer uma fonte de água insaciável, limpa e inesgotável. Então ele mais uma vez está falando para ela, mulher, eu sou a água da vida. Se você beber de mim, você nunca mais terá sede.
Jesus estava dizendo isso para ela. Então aqui, jovens, eu fecho esse ponto com vocês dizendo o seguinte: há um lugar onde nós podemos saciar nossa sede. Há uma fonte inesgotável de uma água limpa, pura, cristalina, que é capaz de saciar a sua sede. Portanto, não tente buscar saciar a sua sede em cisternas, em poços de água suja, de cisternas rotas, de águas impuras. Busque sempre na fonte de água viva, de água limpa, que é Jesus. Ele, somente Ele, tem a água da vida para poder oferecer. Essa que vai saciar a sua alma, que vai te purificar dos seus pecados, que vai trazer satisfação plena, alegria plena. Ou seja, nada neste mundo, nenhum poço aqui ou acolá vai poder te dar uma água capaz de saciar, de suprir as suas necessidades espirituais na sua alma. Nenhum relacionamento. Lembre que esta mulher, ela estava buscando em seus relacionamentos uma saciedade. Nós vamos ver aqui no próximo ponto. Mas Jesus estava oferecendo para ela águas que jorravam da fonte, de água pura, limpa, inesgotável. E se ela buscasse, ela sempre teria água para saciar a sede da sua alma. Glória a Deus. Então, jovem, pare de buscar água em fontes de águas sujas, de águas impuras. Busque sempre saciar a sua sede com a água da vida, com Jesus Cristo. Amém? Terceiro subtópico. Não tenho marido. Olha o que ela disse. Ela disse que ela não tem marido. É impressionante como Jesus se preocupa não apenas com a vida espiritual daquela mulher, mas também com a sua vida afetiva. No desenvolver do diálogo ali entre o mestre e a mulher, ele diz a ela que chame o seu marido. E a resposta dela é que ela não tinha um marido. Jesus, então, aproveita e comenta que ela havia dito a verdade, pois tinha um relacionamento com um homem, possivelmente casado com outra mulher. Olha só, meus queridos. Essa mulher, ela já estava no seu relacionamento com mais um homem que não era dela. Ela já tinha tido 5 casamentos. E aquele que ela estava se referindo não era marido dela. Portanto, essa mulher vivia uma vida de pecado. E Jesus estava revelando aquilo para ela. E olha só o que acontece. Como judeu, estranho naquela aldeia, poderia saber que a mulher havia passado por 5 casamentos e que o relacionamento que tinha naquele momento não se enquadrava dentro da orientação de Deus, o casamento. Essa parte da história nos mostra que a samaritana buscou várias vezes ser aceita e amada, mas que em todas essas buscas houve rupturas. Ela tentou saciar a sua sede nos relacionamentos, jovem. Ela não conseguiu. Ela se frustrou. Tanto é que ela passou por 5 casamentos e aquele que ela estava não pertencia a ela. Ela tentou saciar a sua sede em relacionamentos com pessoas que não eram capazes de saciar a sede da sua alma. Somente em Deus ela seria uma mulher completa. O Evangelho de Cristo não se propõe apenas a salvar a pessoa de seus pecados, mas também de completar o que está faltando. Jesus, então, queridos, ele não está somente preocupado em salvar a sua alma, mas junto deste plano de salvação, vem também a restauração nas áreas da sua vida, no relacionamento com os pais, com os filhos, no relacionamento com os irmãos, com toda a família, no trabalho. Então Jesus ele está preocupado em restaurar a sua vida por completo. Assim como ele estava preocupado em restaurar a vida relacional e afetiva também daquela mulher. Jesus não julga ela por buscar ter um relacionamento conjugal, o qual ela ainda não tinha, Mas ele queria mostrar para ela que aquele relacionamento não ia atender às expectativas dela. Não ia atender. Somente Jesus podia
atender às suas expectativas. E a partir daí ela teria condições, uma vez sarada, curada na alma, ela teria condições de ter relacionamentos saudáveis e relacionamentos dentro do padrão de Deus. Amém? Prosseguindo. Terceiro e último tópico. Então aqui no segundo tópico alcançamos o segundo objetivo. Explicar o que era a água da vida oferecida por Jesus. O próprio Jesus é a água da vida. Então vamos ao terceiro tópico. Este é verdadeiramente o Cristo. Vamos ver neste tópico que agora a mulher começa a compreender o que está acontecendo. E o primeiro subtópico, ela vai dizer, vejo que és profeta. Por que ela disse isso? Vamos lá? Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante, a de que ele era um profeta. Em Israel, meus queridos, várias declarações foram dadas sobre Jesus, como a que ele era samaritano e tinha demônio, que ele expulsava demônios por Beelzebu, ou seja, expulsava demônios pelos demônios, e que ele era comilão e beberrão, e amigo de pecadores. Essas eram declarações vindas de pessoas que estavam vendo os milagres de Jesus e ainda assim rejeitavam o Filho de Deus. Olha só. Então Jesus foi chamado, taxado, né, de forma injusta, caluniosa, né, dessa forma, por aqueles por quem ele veio, pelos judeus. E eles não receberam Jesus, eles não aceitaram Jesus e ainda chamaram ele desses nomes, dos quais Jesus certamente não era. Mas aqui, a mulher samaritana, por sua vez, ela foi reconhecendo que aquele jovem judeu tinha o que os profetas do Antigo Testamento tinham. Ele tinha capacidade de saber, de conhecer da vida das pessoas, de revelar o que as pessoas estavam fazendo. Então, o que nós estudamos no subtópico 3, ou seja, quando Jesus fala que ele sabia que ela tinha tido 5 casamentos e que aquele homem que ela estava não era marido dela, ela entendeu, opa, esse homem, ele é um profeta. Ele sabe da minha vida, mas ele não me conhece, então ele é um profeta, como os homens do passado, né? Na prática, o que nossas palavras e nossas atitudes dizem acerca de Jesus? Melhor, na prática, o que nossas palavras e nossas atitudes dizem acerca de Jesus? Que percepção temos quando ouvimos sua palavra? Vemos seus milagres em nossos dias? Olha só, jovem, é um perigo muito grande de nós vermos os milagres de Jesus, vermos as obras poderosas que ele tem feito e sermos incrédulos, como foram os judeus. Além deles não ter reconhecido Jesus, eles o taxou como aquele que expulsava demônios por Beelzebu, taxou ele de comilão e beberrão, né? E amigo dos pecadores. Temos que ter muito cuidado para não ficar acostumado com os milagres, com as obras poderosas de Jesus e nos tornarmos incrédulos. Diferente desses judeus, a mulher samaritana, ela reconheceu que Jesus era um profeta. Nos assusta muito a incredulidade dos judeus. Aqueles pelos quais Jesus tinha vindo para salvar. Mas como esses o rejeitaram, Jesus estava se manifestando àquela mulher samaritana. E ela teve a oportunidade. E agora começou a enxergar e entender quem era este homem que falava com ela. Segundo subtópico, em espírito e em verdade. Uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto é a sua reverência à adoração ao Deus eterno. A samaritana, de acordo com o pensamento de sua época, havia vinculado a sua adoração a um local de culto. A mulher samaritana, então, ela tinha um conceito de adoração deturpado, diferente dos padrões que Deus tinha para o seu povo. Na mente dela, jovens, ela achava que culto adoração era um ritual, um culto apenas, né? Era apenas aquele momento, o ato de ir ao templo e de cultuar ali. Era algo, na verdade, ritualístico.
era algo, na verdade, meramente religioso. Eles iam no local de culto e era nada mais que uma tradição religiosa. E há muitos no nosso tempo que vivem assim, vivem uma religiosidade. Até vêm à igreja em todos os cultos, mas não tem um estilo de vida de adorador. Deus quer, jovem, que você e eu que sejamos verdadeiros adoradores, que adoremos o Pai em espírito e em verdade. Portanto, o conceito de adoração é nós vivermos uma vida de santidade, não só no domingo, na quarta e na sexta, no sábado, numa programação especial, mas todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos. Portanto, adoração é um estilo de vida. Não tem como ser adorador só no dia que você vai cantar, no dia que você vai ensinar, no dia que você vai fazer alguma coisa na igreja, não. Ou você é adorador 24 horas, ou você adora e honra a Deus com sua vida, ou não é adorador. Essa mulher tinha uma visão deturpada da adoração. Ela achava que a adoração era só um momento de culto, era algo meramente religioso. Mas nós temos que compreender que Deus procura adoradores e não necessariamente adoração. Então nós precisamos ser verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Precisamos adorar com um coração sincero. É importante o momento de liturgia do culto, uma organização, sim, mas ele quer uma adoração profunda, com o coração quebrantado, né? Uma adoração que vem da alma, não somente de palavras, não somente de boca. Então nós temos que adorar a Deus em todos os momentos. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. E assim estaremos adorando. Então a adoração não é somente, né? A gente comete o erro de vincular a adoração meramente ao momento do louvor, do cantar. Não! Adoração é um estilo de vida. E aí eu te pergunto, você é um verdadeiro adorador? Você é um adorador de segunda a segunda ou somente em dias de culto? A sua vida é uma vida que reflete a adoração verdadeira e sincera ao Deus Todo-Poderoso? Amém? Reflita nisso. Terceiro e último subtópico. Vinde e vede. Olha só, então, estamos finalizando aqui a lição. A mulher samaritana vem ao poço para poder pegar água para os seus afazeres, para beber, para cuidar das suas coisas do dia a dia. Jesus estava indo em direção a Galileia e ele passa por Samaria e ali ele para naquele poço. E essa mulher tem um encontro com Jesus. E ali eles começam um diálogo. Jesus se apresenta a essa mulher, a mulher fica extasiada, impressionada, como um judeu, o homem estava falando com uma mulher samaritana, e ali Jesus começa a evangelizá-la. E ela começa a entender, né? Ou melhor, primeiro ela fica meio confusa, como assim você pode me dar água se você nem tem condição de tirar água do poço? Mas aí Jesus vai se revelando a ela. Jesus vai se revelando a ela, até ela entender e compreender que ele era um profeta, que ele poderia dar a água da vida, a água que saciaria a sede da sua alma. E agora, uma vez que ela entendeu, uma vez que ela teve um encontro íntimo com Jesus, jovem, ela vai fazer algo que todos nós, quando temos um encontro com Jesus, devemos fazer. Vinde e vede. A conversa com Jesus, aquele contato, aquela experiência com Jesus gerou nessa mulher um desejo de proclamar o que tinha acontecido em sua vida. Então agora, de uma pecadora samaritana, ela passa a ser uma missionária. Ela começa a anunciar as boas novas aos demais samaritanos da sua região. Ela começa a falar para eles, a testemunhar o que tinha acontecido na sua vida, quem que ela tinha encontrado. A vida dela mudou radicalmente, jovem. Ela teve um encontro com Jesus, a vida dela não era mais a mesma, porque ela encontrou a água da vida. A sede da alma dela tinha sido saciada. E agora, uma vez que ela teve um encontro com Jesus, ela vai
anunciar, vai testemunhar. Portanto, quando eu e você tivemos um encontro com Jesus, nós tivemos essa vontade, esse desejo de anunciar, mas isso não pode parar. Não é só lá no primeiro amor, esse primeiro amor tem que voltar. Esse ardor por anunciar Jesus Cristo. Essa obra que ele fez em nossa vida, ela deve ser proclamada. Né? Jesus deixou essa instrução para os seus discípulos, a grande comissão, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foram as últimas palavras de Jesus antes dele ser assunto ao céu. As últimas palavras para os seus discípulos. Então aqui essa mulher, ela teve um encontro com Jesus e agora ela vai proclamar as boas novas aos demais samaritanos. Então agora ela é uma missionária, pregando o evangelho de Jesus Cristo. E os samaritanos, aqueles que eram rejeitados pelos judeus, eles recebem o Jesus que foi rejeitado pelos judeus. Eles recebem e eles começam a ter experiência com Jesus pelo testemunho desta mulher. Ela é uma recém-convertida, cheio do poder de Deus, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo e começa a anunciar, porque a salvação chegou na vida dela e chegou para os samaritanos. Eles aceitaram a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Como disse João, né? Veio para que era o seu e os seus não receberam. Ou seja, os judeus o rejeitaram, mas aquele povo, daquela região, aceitaram e receberam Jesus. Eles foram feitos filhos de Deus. Os samaritanos viram e creram no que Jesus disse. João aqui não registra, meus irmãos, nenhum milagre que Jesus tenha feito na região dos samaritanos. E não foi necessário o milagre de Jesus, como ele fez com os judeus, para que os samaritanos crescem. Eles creram e eles confiaram. E eles também, assim como a mulher samaritana, tiveram um encontro com Jesus. Eu quero finalizar esse ponto, essa lição, dizendo o seguinte: uma vez que você experimentou a graça de Deus, você deve ser uma testemunha dele. Você deve dar a oportunidade para que os seus parentes, seus pais, seus irmãos, seus amigos de trabalho, seus vizinhos, também tenham a oportunidade, jovem, de conhecer a Jesus Cristo, a água da vida. Porque nós estamos estudando a vida de uma mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Então, que a diferença que fez na vida desta mulher, a diferença que fez na sua e na minha vida, ela deve redundar na proclamação, no testemunho da palavra de Deus. Vamos deixar de lado toda a incredulidade. Vamos confiar e vamos anunciar a palavra de Deus para que os pecadores se arrependam, para que eles sejam salvos. Amém? Glórias a Deus por mais essa lição preciosa que nós estudamos nesta manhã, jovem. Antes de finalizar, de concluir, eu quero lembrá-los que esse é o momento, a oportunidade de você poder devolver o seu dízimo, sua oferta, o seu voto, tá? Essa é uma oportunidade de você adorar a Deus com seus dízimos e suas ofertas. Esse é o momento, essa é a oportunidade. E você, nosso visitante, caso você sinta o desejo de abençoar esta obra, para que a gente continue proclamando o Evangelho de Jesus Cristo através da internet, você também tem a liberdade, tem aí o link do YouTube, do PicPay, tem aí a nossa conta, você pode também fazer uma contribuição caso você sinta o desejo no seu coração. Então vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, devolvendo a Ele, ofertando na obra, devolvendo os nossos dízimos e ofertas se você tiver para fazer. Amém? Conclusão. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. Mostra que para Deus não importa o sexo da pessoa, sua condição social ou seu estado civil, pois Deus ama a todos e deseja que sejam alcançados pelo Evangelho.
Revela também que o testemunho de uma pessoa pode transformar uma localidade inteira e que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Glórias a Deus. Amém, meus amados? Então, vamos compartilhar esta lição, vamos comentar aí embaixo a experiência, o que Deus falou ao seu coração e vamos continuar sendo testemunhas de Deus, porque Ele é a água viva que faz a diferença nas nossas vidas. Vamos orar? Abaixe sua fronte, vamos agradecer a Deus por este momento e finalizar essa EBD. Pai, nós te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor mais uma vez, ó Deus, nos alcançou com tua graça e tua misericórdia. E podemos, ó Deus, entender que o Senhor é o único que pode saciar a nossa sede. Pai, que o Senhor sacie a sede de cada um que está ouvindo essa lição, esse ensinamento nesta manhã. Que, ó Deus, eles possam se saciar na fonte inesgotável de água cristalina, límpida, pura, Senhor Deus. Que eles possam, ó Deus, se saciar da água viva. Que eles não busquem mais, ó Deus, saciar sua sede em fontes que não podem, ó Deus, matar a sede deles. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa salvar aqueles que ainda, ó Deus, não tiveram essa experiência com o Senhor Jesus. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima EBD. Amém?